Olá pessoal, vamos então à nossa quinta aula, não é isso? Quinta aula sobre logística internacional, ok? Começaremos essa nossa nova aula então falando sobre regimes aduaneiros especiais, ok? Quais são os tipos de regimes aduaneiros que existem? Nós temos o regime comum, né, despacho para consumo. Você vai fazer uma declaração de importação, inclusive se você tiver algum tipo de isenção e imunidade, não é? Como é o caso, por exemplo, de papel utilizado para a impressão de jornais. Eles têm imunidade, né? Uma imunidade constitucional. A própria Constituição dá a quem usa material para impressão de periódicos, jornais, revistas, para informação. Esse papel utilizado nesse tipo de trabalho, ele tem imunidade, tanto de IPI quanto de ICMS, ok? Muito bom. Tem os regimes especiais, como, por exemplo, o despacho para admissão, que você vai fazer uma DA, né? Despacho para admissão. Exceção aí o drawback, que é outra coisa que nós explicaremos um pouco mais adiante. Admissão o quê? Admissão temporária, como por exemplo materiais que são importados temporariamente para feiras, exposições, e depois ele é devolvido, né, ao país de origem, sem que sejam também pagos os impostos. Nesse caso, são isenções de impostos, né, e não imunidade. Por algum tipo de interesse econômico também você pode fazer uma admissão temporária. Aplicado em área especial, né? Nós temos aquele despacho para admissão temporária e para consumo, né? Também por interesse econômico, em áreas consideradas especiais, como áreas de Zona Franca, por exemplo, ok? Então aí, esses são alguns dos exemplos que podemos citar de regimes aduaneiros especiais, ok? Qual é a característica principal dos regimes aduaneiros especiais? A suspensão da exigibilidade dos tributos, né? Existe aí um termo de responsabilidade, né, que são assinados caso descumpra as normas exigidas para esse tipo de regime. Você será responsabilizado a pagar todos os tributos que não foram recolhidos, ok? Tem aí em torno de 10 dias para manifestações. E também pagará juros e multas, né, além do crédito tributário, né? O prazo máximo de suspensão, 1 ano, prorrogável até 5 anos em alguns casos. Ou seja, quando você faz um regime aduaneiro, né, de admissão temporária, por exemplo, você terá 1 ano apenas de prazo para reexportar esse material, ok? A transferência de regimes, não é? Você faz um regime aduaneiro, né, de especial, como admissão temporária, e depois desse 1 ano você compra efetivamente esse material. Então você vai fazer uma transferência do regime de admissão temporária para o regime de consumo. Então você vai fazer uma DI, uma declaração de importação, recolher todos os tributos e nacionalizar aquele equipamento, né? Aquele material que você transferiu de um regime para outro. E substituição do beneficiário, ou seja, às vezes outro beneficiário tem o interesse em ficar com aquele material ainda sobre um regime. Por exemplo, eu estou dentro de um prazo de 1 ano, correram lá 6 meses, eu vou devolver esse material, mas existe um outro cliente, né, um outro interessado em ficar com aquele material para uma próxima feira, um próximo evento esportivo, alguma coisa que o valha, e ele tem interesse em permanecer com aquele material. Então aquele material ainda poderá ficar 6 meses sendo transferido somente o beneficiário, ok? A cobrança de tributos. Depois que você cumpriu o regime, então, de admissão temporária, você faz o registro da DI para consumo, recolhe
os impostos, né? No caso de transferências de regime. O descumprimento do regime do registro da declaração de admissão. Se por acaso você descumprir as regras da declaração de admissão temporária, não é? Você também será automaticamente cobrado todos os impostos, juros e multas, ok? Muito bem. O termo de responsabilidade, ele representa direito líquido e certo, ou seja, o fisco, quando ele faz você preencher esse termo de responsabilidade, através dele, ele vai te fazer uma execução judicial, ou uma inscrição na dívida ativa, e onde você será cobrado, exigido, né, o crédito, os juros e as multas, ok? Ele poderá ser dispensado em alguns casos, né? Em casos, por exemplo, que eu tenho um entreposto aduaneiro, né? Um entreposto aduaneiro na minha empresa, ou um porto seco, enfim. Em alguns casos que esse termo de responsabilidade pode ser dispensado. Um entreposto industrial sob controle informatizado. Nós vamos explicar bastante à frente aí sobre esses itens, ok? Garantia, né? Um fiador idôneo, inclusive pessoa física e instituições não financeiras. Você pode dar como garantia, não é? Nesse termo de responsabilidade, ter lá um fiador. Ou você pode fazer um seguro aduaneiro em favor da União, ok? Caso você não pague aqueles impostos, a seguradora pagará a União, o fisco, não é? O depósito dos tributos suspensos. Você pode manter o depósito dos tributos suspensos em juízo, né, como se diz. Ou seja, no momento que ocorrer o descumprimento de alguma exigência legal da União, a União aciona judicialmente e requer esse depósito para ela, né, junto com os juros e as multas que depois ela pode te acionar judicialmente, ok? Nós estamos falando aqui bastante sobre esses regimes, porque entraremos aí em operações logísticas que exigirá esse conhecimento prévio, tá bem? Conceitos importantes, então, quando nós falamos de regimes aduaneiros especiais. O que é território aduaneiro, o que é zona primária, o que é zona secundária, o que são recintos alfandegados e os portos secos, né? Como funcionam esses portos secos, né? Como você trabalha com eles, tanto o exportador quanto o importador, ok? Então, o primeiro regime aduaneiro especial é o trânsito aduaneiro. Ele permite transporte de mercadorias de um ponto a outro no território nacional, ou sem fazer o desembaraço, tá? Eu ainda não desembaracei a carga. Por exemplo, eu estou retirando o material do porto e levando até um porto seco. Esse regime de trânsito aduaneiro, ele vai servir para importação, para exportação e reexportação, ok? Exportação é um material nacional que eu estou exportando. Reexportação é um material que eu não nacionalizei. Eu fiz uma admissão temporária e estou reexportando, estou mandando novamente para fora. O trânsito interno, né, no caso aí dos portos secos, que eu dei como exemplo, e o trânsito internacional. Por exemplo, o Paraguai, ele pode importar coisas por navio e descarregar no nosso porto em Santos, sei lá, por exemplo. Depois esse material, ele vai seguir para o Paraguai. Então ele vai ter um regime de trânsito, né, aduaneiro, para esse transporte internacional, para que a carga seja enviada ao Paraguai, ok? Início do regime, você faz um desembaraço para trânsito, né? Um desembaraço único e exclusivamente para trânsito aduaneiro, ok? No caso de internacional, o desembaraço da mercadoria ele será realizado na fronteira, né? Na aduana do país que importou o material, né? No caso do Porto Seco, ele será desembaraçado no Porto Seco.
a Receita Federal possui todos os portos secos, uma unidade, ok? Para fazer esse desembaraço, a conferência da carga. Encerramento do regime, né? Quando a unidade de destino certifica a chegada, ou seja, o regime de aduaneiro de trânsito, ele vale somente para aquele período, entre os dois pontos, né? O ponto de chegada do internacional e o ponto de chegada do material no Porto Seco ou no país, né? Na alfândega do país, no caso de trânsito internacional, ok? A solicitação do regime, como ela é realizada? Você faz um registro da DTA, não é? O que é a DTA? É o despacho de trânsito aduaneiro, ok? Nós vimos então o despacho para consumo e o despacho para admissão temporária. No caso da solicitação desse regime, ele tem uma documentação própria, que é o despacho para trânsito aduaneiro. Quem são os beneficiários desse regime? Quem normalmente utiliza esse regime? Importadores e exportadores, ok? Depositante, não é? Depositante é aquele que vai ficar com a sua carga, o material. Você comprou o material e vai utilizar esse material apenas daqui a um tempo. Você pode transferi-lo para um porto seco e fazer o desembaraço mais próximo à sua data de uso. Então, o próprio porto seco, né, que pode ser utilizado como armazém, e lá você vai deixar esse material depositado, ok? O representante no país, não é, de exportadores, não é, que normalmente mantém representantes comerciais no país de importação, principalmente para aqueles produtos de revenda, né, aqueles produtos que você vai introduzir no mercado nacional com a própria marca estrangeira, né? Você vai apenas fazer revenda, você vai distribuir aquele material no país importador, ok? Permissionário ou concessionário de regime alfandegado, né? Exceto passagem, ou seja, se eu tenho permissão ou concessão, né, para fazer um regime alfandegado, seja dentro da minha própria empresa, ou seja no Porto Seco, né, como já citamos bastante, né, exceto passagem, ou seja, aquele material que nós falamos que vai de um país para outro, ele não ficará parado no nosso país, né, ele terá uma rota bem definida e terá que seguir essa rota. Um OTM, né, que é um operador de transporte multimodal, e transportadores habilitados, todos aqueles que trabalham com transporte internacional, né, de coleta de material em portos, aeroportos e entregam internamente esse tipo de material. Existem transportadoras habilitadas para trabalhar na região dos portos, né, dos aeroportos, que fazem essa coleta de carga, com transportadoras especializadas nesse tipo de serviço. E agentes credenciados, né, aqueles que fazem unitização ou desunitização da carga em recintos alfandegados, não é isso? Como, por exemplo, um importador que em um só container ele importa várias mercadorias para vários clientes, não é? Então, o que ele faz? Ele vai receber esse cliente em algum local alfandegado, um recinto alfandegado, vai fazer ali a desova do material, né? Vai esvaziar o container e depois ele vai distribuir esse container por cliente, fazer a entrega por cliente. Então ele utiliza um regime de trânsito aduaneiro até esse recinto alfandegado para que ele possa executar o trabalho dele de desutilização do container e a entrega do material aos interessados, aos clientes que solicitaram aquela mercadoria, ok? Muito bom. Ainda falando do despacho, né, para trânsito, você faz a DTA e a parametrização no Siscomex, não é? A conferência na presença do beneficiário e transportador da carga, não é? Do container fechado ou da carga, somente para o trânsito, a definição da rota e do prazo, não é? Qual é a rota que aquele
veículo vai seguir, e isso tem que ser com todas as cautelas exigidas, né? Com toda a confiança, com todo... Então, se você tiver um software de GPS que acompanha aquela carga, com informações precisas, você vai fornecer todas essas informações, né, nesse tipo de documentação aqui, vai parametrizar tudo isso no Syscomex para a conferência da Receita. Se houver algum desvio dessa carga, você terá que fazer um despacho para importação, despacho para consumo, e terá que recolher todos os impostos, tá? Se a mercadoria deixar de existir, você ainda assim terá que pagar todos os impostos, principalmente se você se desviar da rota, né, ou sair do prazo de entrega estabelecido nessa parametrização no Syscomex aí. O encerramento do trânsito, você vai fazer a conferência dos dispositivos de segurança, todos os lacres, né, eles têm que estar lá ainda conforme os documentos preenchidos de DTA, não é? A constatação da integridade da carga, a própria carga será verificada, quantidades conferidas, não é? Certificação da chegada da mercadoria, ou seja, o transportador, o operador de transporte multimodal, ele vai fazer lá a certificação da chegada no Syscomex, garantindo aí então a entrega daquele material ao cliente, não é? Ao local de futuro despacho para consumo, né? Ou mesmo para admissão, enfim. Já a admissão temporária, ela permite a importação de bens que devam permanecer no país durante um prazo fixado, conforme falamos lá, de 1 a 5 anos. A regra geral é apenas 1 ano. Pode se estender até 5 anos, alguns casos especiais, não é? Algum caso, por exemplo, que você está fazendo o desenvolvimento de algum produto nacional e aquilo vai levar muito mais tempo. Então é possível que você fique, por exemplo, com uma máquina de pesquisa, um equipamento de pesquisa, não é? Para que esse prazo de desenvolvimento do produto seja conferido, principalmente porque ele trará benefícios ao país, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser muito bem dimensionado, muito bem explicado, muito bem parametrizado, ok? No caso da admissão temporária, então, como dissemos, os tributos ficam suspensos. O total, não é, todos os tributos estão suspensos porque o produto vai entrar e sair da mesma maneira, ou parcialmente, né? Por exemplo, eu posso ter alguma utilização econômica para aquele produto. Os impostos sobre essa utilização econômica eu terei que pagar, tá? Inclusive leasing operacional, né? Tudo que a parte do produto, vamos dizer assim, né, do aluguel, do valor do produto que eu for nacionalizar, eu tenho que pagar os impostos. E aquilo que eu não vou ficar, depois que eu devolver, né, que seria um saldo residual, alguma coisa que o valha, um saldo de depreciação, né, um material depreciado já, eu vou devolver, e sobre essa parte parcial eu não farei o recolhimento de todos os impostos. Condições para admissão, você então terá em caráter temporário sem cobertura cambial, ou seja, não é necessário que esse material você faça o depósito, né, de seguro, de fiança, de cobertura cambial para essa admissão temporária. É um material que vem, vai conforme o termo de responsabilidade, mesmo que, né, você tenha que fazer algum tipo de fiança ou algum outro problema, algum outro documento de cobertura, não é? Mas você não precisa da cobertura de câmbio, né, de valor de dólar ali para diferença de preços, caso o dólar caia ou o dólar suba, não é? Para pagar em função da admissão temporária, ok? A adequação à finalidade, ou seja, o produto tem que estar adequado àquilo que você está dizendo que vai utilizar naquela admissão temporária. E o termo de responsabilidade e identificação de todos os bens.
são as condições básicas aí para você fazer a admissão temporária, ok? Muito bom. A que se aplica então a admissão temporária? Ela vai aplicar-se normalmente, em regra geral, a feiras, exposições, pesquisas científicas, demonstrações comerciais e alguns outros assuntos, aí, similares a esses. Há espetáculos e competições, Fórmula 1, por exemplo, Olimpíadas, Copa do Mundo, tudo isso. Todo material que vem e depois vai retornar ao exterior, ele entra como admissão temporária, sem o recolhimento dos impostos, Os impostos ficam suspensos. Caso aconteça de algum material desse sumir, o que você tem que fazer? Tem que pagar os impostos. Você vai ter que fazer a declaração de importação e pagar todos os impostos. Seu próprio beneficiamento, montagem, reacondicionamento, ou seja, eu vou trazer um material de uma empresa do exterior para eu fazer um beneficiamento, uma montagem, um reacondicionamento e devolver ao exterior, não é? Então, nesse caso, eu não vou importar essa mercadoria para consumo, porque eu estou devolvendo ela para o exterior. Atividade profissional de não residente, não é? Aquele pessoal que não reside no país e vem ao Brasil, fazer serviços, enfim, prestar serviços, fazer qualquer outra atividade profissional que tenha que trazer algum equipamento, computadores e outras coisas mais. Todo esse material, todos esses equipamentos, um fotógrafo, por exemplo, com muitas câmeras, um jornalista, ele entra com esse material em regime de admissão temporária. Como que eu faço o despacho para admissão? Ela também tem que fazer toda a parametrização no Siscomex e também vai sofrer conferência, tá? A isenção, a suspensão, aqui no caso do pagamento dos impostos, ela é uma isenção, uma suspensão fiscal. Porém, todos os outros dados, sobre quantidades, descrições, produtos, exigências aí, sanitárias e tudo mais, tudo isso tem que ser obedecido, ok? Não é porque é um regime de admissão temporária que é feito de qualquer maneira, não. Ele também passará por todo o processo de despacho aduaneiro, ok? Perfeito. Qual que é o prazo, então? Conforme falamos, do prazo, em geral, é um ano, não é? Mas aí você faz ele para 3 meses e prorroga ele mais uma vez. Ou seja, 6 meses, não é? E pode chegar a 1 ano, tudo aquilo que falamos. Pode chegar até 5 anos, dependendo da utilização, para que é, para que não é, enfim. Os regimes especiais, prazo contratado, no caso de aluguel, de leasing, tem um prazo específico, então ele vai passar desses 3 meses, ok? O prazo para aperfeiçoamento do ativo, ele também possivelmente vai passar desses 3 meses ou até dos 6 meses, e limitando a 5 anos para ensaios ou testes, para desenvolvimentos de protótipos, aquilo que falamos anteriormente, ok? Então, em geral, é isso aí. 3 meses, prorrogável por mais uma vez, normalmente até 1 ano é considerado um período normal, acima disso somente para desenvolvimentos, de protótipos, de produtos, enfim, coisas mais científicas e específicas. Como se dá a extinção do regime de admissão? Ou eu faço a reexportação, não é? Mando de volta pro dono desse material lá no exterior, ou eu entrego à Fazenda Nacional para destruição, a exportação, ou eu faço a exportação de um equivalente, não é o mesmo. Por exemplo, eu peguei um material lá do exterior e utilizei ele, mas por algum outro motivo eu acabei construindo um outro igual aqui, e eu vou devolver para lá o outro que eu construí, não exatamente aquele, que foi deteriorado, enfim. Eu vou devolver um novo lá para o fabricante, para o dono desse material. Então, a mesma nomenclatura, comum do Mercosul, a mesma função, os mesmos materiais, a mesma tecnologia, tudo igual, não pode ser nada diferente.
e a transferência para outro regime, né, ou consumo, não é? Como dissemos, a admissão temporária, ela pode ser transferida para outros regimes, né, tanto um outro especial quanto para consumo. E aí eu faço o recolhimento, faço a declaração de importação, recolho os impostos e assim a mercadoria é considerada nacionalizada, ok? Muito bom. Então vamos explicar aqui o drawback. O que quer dizer o drawback? O que é isso? Né? É um regime aduaneiro especial. Para que ele serve? É um incentivo à exportação. Todos os tributos também são suspensos, né? O imposto de importação, IPI, o PIS, o COFINS, a FRMM, que é as taxas, né, de administração de portos, administração de linhas, né, enfim, administração basicamente da administração de portos, não é? Tributos isento, né, ICMS, ele fica suspenso também, fica com isenção, né, de ICMS, no caso da importação por drawback. Ela é uma modalidade suspensão. Então você tem 3 modalidades de drawback. A primeira modalidade é a suspensão. É um ato concessório, né, da DSEX, né, do Departamento lá de Comércio Exterior. Quando você consegue esse tipo de ato concessório? Através do compromisso de exportação. Você tem 1 ano para exportar aquela mercadoria que você importou. E durante aquele período você terá a suspensão dos impostos e a isenção do ICMS. Caso contrário, você terá que recolher todos esses impostos e não cumprir o prazo. Pode chegar no máximo também a 5 anos para a produção de bens de capital, não é? Produção de um navio, por exemplo, né? Ou um maquinário, né, bastante grande, complexo, enfim. Esse compromisso de exportação. Esse equipamento não poderá ser vendido internamente quando você tem essa modalidade de suspensão, esse ato concessório. Caso contrário, terá que pagar todos os impostos que não foram pagos, ok? Com toda a correção, juros e mora, ok? A não utilização das matérias-primas, você vai devolver ao exterior ou vai destruir esse material, ou destinar para consumo, pagar todos os tributos mais os acréscimos, ok? Nem sempre, né, nesses casos, o descumprimento, a transferência de regime, vai causar multa, tá? Ou você pode ter que causar apenas juros, né, aqui em cima dos impostos à época calculados, ok? Perfeito. E além disso, você tem outras modalidades, né? Você tem a modalidade isenção, também concedida pelo Departamento de Comércio Exterior, que é a reposição do estoque de insumo exportado. Como funciona isso? Eu vou importar uma mercadoria e eu tenho por hábito, não é, importar material para minha fábrica. E se eu tenho por hábito exportar, por exemplo, 5% da minha venda mensal, eu vou, no próximo drawback, pedir essa isenção de pagamento dos impostos em função dessa minha exportação já efetuada, não é? Então eu vou calcular a quantidade de material que eu exportei e vou pedir o abatimento dos impostos nessa mesma quantidade que eu estou importando, né, num lote posterior à exportação, ok? E eu vou fazendo isso com habitualidade, ou seja, eu primeiro exporto e depois peço a isenção desses impostos, não é? Para futuras exportações, né? Ou, na verdade, já em cima de exportações que eu realizei, ok? Então, quando você importa material e você exporta material, você garante aí uma possibilidade de entrar com essa modalidade isenção nas próximas compras que você fizer. E você tem a modalidade restituição, que é concedido pela Receita Federal do Brasil. Nesse caso aqui,
você pagou impostos a mais, né, por algum motivo, e aquilo foi pago de forma errada, você vai entrar com um processo de drawback com modalidade restituição. Você fez várias exportações, não vai importar mais nada, pagou todos os impostos quando importou, exportou sem entrar com nenhum processo de isenção, e você vai pedir a restituição daquilo que você exportou. Você entra também lá no DSEX com essa solicitação de modalidade restituição, ok? Legal, muito bom. Vamos falar então agora de outro regime aduaneiro especial, que é o entreposto importação. O que é isso? Não é? Ele permite a entrada de mercadoria em consignação. É um recinto alfandegado de uso público. É um porto seco ou um armazém, um entreposto, não é isso? Você pode manter uma mercadoria lá por prazo de 1 ano, podendo chegar até 2 anos. 3 anos em situações especiais. Caso a mercadoria seja abandonada lá, é considerado abandono que, quando você extrapolar o prazo, 45 dias após o prazo, ou seja, você teve lá 1 ano foi concedido, né, permissão para você deixar o material armazenado apenas 1 ano, você não conseguiu a prorrogação, né, por mais tempo, então você vai ter que fazer um despacho para consumo, né, pagar os impostos e nacionalizar a mercadoria. Caso você não faça isso, em 45 dias, a sua mercadoria será considerada abandonada, tá? E aí você perde o direito sobre essa mercadoria. E terá que perder mesmo, né, a mercadoria, enfim. Né? A extinção desse regime, ou você despacha para consumo, ou faz admissão em algum outro regime especial, ou devolve para o exterior, não é? Ou faz ainda uma exportação, um entreposto vinculado, ou seja, eu tenho o meu entreposto de importação e eu mando essa mercadoria para um entreposto também meu, vamos dizer assim, ou contratado por mim, que só faz exportação. É como se eu já tivesse exportado a mercadoria, ok? Esse regime também será exemplificado aqui um pouquinho mais para frente. Aqui, entreposto de exportação, não é? Ele vai permitir a armazenagem de mercadoria destinada à exportação. Não é? Modalidades, eu tenho o comum, é um recinto alfandegado de uso público. O beneficiário é o depositante, ou seja, eu vou pegar uma mercadoria que eu vendo aqui e vou vendê-la para o exterior, mas eu vou mandar isso primeiro para armazenagem em um local, um entreposto. E na medida que eu for vendendo isso no exterior, eu vou fazendo a exportação. Mas quando eu mando para esse entreposto exportação para o mercado nacional, para a Receita Federal, é como se eu já estivesse exportado essa mercadoria, porque daquele entreposto só sai mercadoria para o exterior, não é? Caso contrário, se aquela mercadoria voltar para o mercado nacional, eu terei que pagar impostos, ok? IPI, por exemplo, ICMS, que no caso de exportação são isentos. Extraordinário, tá? No caso de uma modalidade extraordinária, né? Você tem a modalidade comum, né? Um recinto de uso público, que acabamos de falar, e um regime extraordinário, que é a venda à empresa comercial exportadora imune. Existem muitas empresas comerciais que são apenas exportadoras e elas têm imunidade, não é? Em caso de, por exemplo, IPI, ICMS, esse tipo de imposto, ok? Que pela própria Constituição é concedido como incentivo à exportação. O beneficiário, né, que é a empresa comercial exportadora, ela que tem imunidade, né, sobre esses impostos e não você, né, o fabricante no caso. O recinto é de uso privativo, ele pode ser um recinto só da empresa, né? Pode ser não, tem que ser, né?
É um regime extraordinário, ele não é de uso público, é de uma empresa exportadora oficial, que só faz isso, só tem como atividade principal esse tipo de venda, né? De armazenagem, compra, né? E depois exportação. Fruição dos benefícios fiscais previstos, além de imunidade de impostos, alguns outros benefícios fiscais aí, né? Para pagamento de taxas e concessões, enfim, né? Existem outras possibilidades de isenção aí por região e outros mais detalhes, tá? Que aí é uma característica muito mais de fiscalização mesmo, né, do que propriamente de logística, ok? O entreposto exportação, então, como é que ele funciona? Você vai manter lá, né, durante também um regime comum de 1 ano, pode ser prorrogável por mais um ano, a partir da entrada da mercadoria no entreposto. E no regime extraordinário, 180 dias, a partir da saída do produtor. Ou seja, não é porque eu tenho um entreposto que eu vou deixar esse material sempre lá parado, tá? Eu também tenho um prazo a ser respeitado. Quando for um regime de uso comum, né, público, de um local de uso público, 1 ano e mais 1 ano. Quando for um regime extraordinário, que eu vivo de comércio exterior, eu compro no mercado interno com uma série de imunidades e benefícios fiscais, então eu tenho 180 dias aí, 6 meses para despachar esse material para o exterior. Extinção do regime, né? As providências tem que providenciar em 45 dias, né? Fazer o despacho de exportação, o registro da declaração de exportação. Quando eu faço isso, eu estou extinguindo o regime, ou seja, estou exportando a mercadoria. Ele não está mais no entreposto, né? Ele não está mais no regime aduaneiro especial. Ele já está no regime comum, ele foi exportado, você já fez o registro da declaração. Depois que você fez, 45 dias, esse material tem que ser embarcado, não é? O regime comum, né, você reintegra a mercadoria ao estoque ou paga os tributos suspensos, né? Por exemplo, se aquela mercadoria não for exportar, né, no prazo que perdemos lá de 180 dias ou de 1 ano, eu vou mandar esse material de novo para minha empresa, não é? Aí, nesse caso, eu não fiz venda, mas se eu vender para o mercado interno, eu pago os impostos, o IPI, o ICMS, por exemplo, que eu deixei de pagar quando eu mandei esse material para o entreposto. No regime extraordinário, eu vou ressarcir alguns benefícios fiscais, né? Se por acaso eu conquistei, né? Eu tive algum benefício fiscal além da suspensão aí dos impostos, se eu tive outros benefícios, se eu pude abater algum tipo de drawback, por exemplo, então eu vou ressarcir esses benefícios ao governo, não é? Novamente, ok? Muito bom. O entreposto, nos entrepostos, aí, tanto de importação quanto de exportação, eu tenho algumas intervenções que eu posso realizar, como, por exemplo, etiquetagem, não é? Marcação, exposição. Eu posso montar dentro mesmo do entreposto exposições, demonstrações para testes, né, de funcionamento, no caso de importação. Quando eu trago mercadoria do exterior, eu monto lá uma exposição, uma demonstração, para que novos clientes vá lá conhecer o material, faça testes de funcionamento e opte, né, ou não, por ficar com aquele material. Aí eu faço a importação e pago todos os impostos, né, concernentes às operações de industrialização. Então, o que eu posso fazer lá, né? Eu posso acondicionar ou reacondicionar. Eu importo a mercadoria em caixas de 100 peças, mas eu vendo em caixas de 5 aqui, né? Faço a importação de 5 e não de 100. O que eu faço? Eu faço, então, nesse local, no entreposto, esse reacondicionamento de material. Posso fazer montagem, posso fazer algum tipo de beneficiamento, não é? Posso fazer o reacondicionamento, como já foi dito, e a transformação, por exemplo, o preparo de alimentos para consumo,
a bordo, né, ou exportação desse tipo de material para consumo, ok? Então, algum tipo de transformação eu posso realizar lá dentro do entreposto, e até mesmo alguma manutenção ou reparo, não é? Vamos dizer que esse material ficou lá um ano parado e ele deteriorou, ele teve algum processo de quebra, né, avaria. Eu posso fazer então a manutenção ou reparo dentro do próprio entreposto. Além disso, muito pouco, né? Eu não posso movimentar essa mercadoria nem para fora nem para dentro, sem a documentação necessária que comprove a utilização, né, do regime especial aduaneiro aí de entreposto, né, tanto para importação quanto para exportação. Ok? Muito bom. Além disso, então, nós temos, né, o entreposto industrializado sob controle aduaneiro informatizado, chamado aí de RECOF. É um drawback, mas vamos dizer assim, em grandes proporções, né? Ele vai permitir à empresa importar mercadorias com ou sem cobertura cambial, não é? Depende aí de produto, do tipo de fornecedor que pode exigir, do tipo de produto que pode exigir uma cobertura cambial, submetê-las à industrialização e exportá-las. Ou seja, aqui é igual ao drawback. Eu vou trazer um material importado, eu vou fazer um processo de industrialização e vou exportar um produto, né, que contém essa matéria-prima que eu importei. E posso despachar uma parte para consumo, sem acréscimos. Ou seja, como eu sou um grande exportador, eu vou ganhar algum benefício aqui, que eu vou poder utilizar uma parte desse material que eu vou trazer, dessa matéria-prima que eu vou trazer, sem o pagamento de impostos, né? Somente como incentivo por eu ser um grande exportador. Então, eu, por exemplo, não vou pagar aí o imposto de importação, não é? Eu não vou pagar o PIS, COFINS e alguns outros aí, não é? A que se destina isso? Normalmente a indústria aeronáutica, automotiva, informática ou telecomunicações. Como funciona isso? Tá? Quais são as condições para a concessão desse regime? Quem pode, né, estando dentro daqueles segmentos que vimos ali, aeronáutico, né, telecomunicações, enfim. Condições para a concessão do regime. Tem que ter um patrimônio líquido acima de 25 milhões, ou seja, tem que ser uma empresa de grande porte, não é? Tem que ter habilitação no despacho aduaneiro expresso. O que é habilitação de despacho aduaneiro expresso? Quando você faz despachos aduaneiros de importação e de exportação, você normalmente, antes de importar um material, por exemplo, você tem que pedir essa habilitação no Siscomex, né? Que é uma habilitação que você pode ou não pode exportar ou importar um material, normalmente para importação, ok? A exportação ela é sempre mais incentivada. A importação é que você talvez precise de uma habilitação para fazer aquele tipo de importação, né? Como se fosse uma autorização prévia, ok? Que você vai entrar com um processo de habilitação no Siscomex e a DSEX lá vai decidir se você, como aqui nesse caso está falando de aduaneiro expresso, né? Expresso o que quer dizer? Comum, né? Você é um grande importador, você faz aquilo com habitualidade. Então você vai ter, né, que no caso de você querer montar aí um RECOF, você tem que ter uma habilitação de regime aduaneiro expresso, ok? Exportar um valor mínimo anual de 10 milhões, não é? Informática e semicondutores, e 20 milhões de dólares para as demais, não é? Automobilística e outros. Enfim, grandes volumes, como falamos. Para montar um RECOF, você precisa ter grandes volumes, não é? O que você vai ganhar se você conseguir montar esse RECOF nesses volumes, nesses valores, nessas quantidades, né?
Condições para a concessão do regime, né, do RECOF. Você terá que exportar produtos no valor mínimo anual de 50% em relação às importações do período, não é? Então, além de tudo aquilo que falamos lá, de um patrimônio líquido, uma habilitação expressa, exportações de 10 milhões de dólares ou 20 milhões de dólares, dependendo do segmento, isso ainda tem que representar 50%, né, do valor anual, né, do valor mínimo anual, em relação a tudo que você importou, não é? Então, se você importou 20 milhões de dólares e exportou 10 milhões, ok, você estará habilitado também à concessão do regime. E você terá que aplicar 80% do bem importado na industrialização. Ou seja, isso aqui já é um benefício. Como assim, não é? Vamos explicar. Então, se você importou lá, né, 1 tonelada de material e cumpriu todas as exigências aqui que nós discutimos, sobre patrimônio, 10 milhões de dólares, né, e 50% do valor das importações, enfim, está tudo dentro do especificado. 80% disso, ou seja, 800 quilos dessa nossa 1 tonelada que estamos usando aqui no exemplo, você vai usar na importação, na produção, perdão. Os outros 20% você pode até vender, comercializar no mercado nacional. E isso é um benefício, por quê? Porque você adquiriu todo esse material sem o pagamento de impostos. Então você terá um preço, uma condição de revenda desse material muito superior, não é? Muito melhor, você terá uma margem muito maior. E à medida que você for aumentando aqui, ó, o seu valor de exportação, por exemplo, empresas de 50 que exportam aí 50 milhões de dólares, elas têm que aplicar apenas 75%, os outros 25% pode vender no mercado nacional, não é? Mercadoria que comprou sem imposto. Quem exporta aí 100 milhões de dólares, 70% da mercadoria na produção e os outros 30% você pode utilizar comercializando no mercado nacional. Mercadoria que você poderá vender e ter uma margem muito maior em função de não ter pago impostos, não é verdade? Esse entreposto aduaneiro, né, sob controle aduaneiro informatizado, também você tem 1 ano para consumir aquele material, né, que você importou, pode ser prorrogável, né, por um igual período, dependendo do produto, da situação. A empresa beneficiária, ela é fiel depositária, não é? Quando você monta um RECOF, você vira o próprio fiel depositário daquele material. Caso aquele material suma, não é? Você será o responsável, terá que recolher todos os impostos, né? Pagar todos os impostos ali e possivelmente multa, juros de mora também, ok? Como que é a extinção do regime, né? Quando você exporta o material, você extingue o regime, ok? Você vai abatendo do saldo. Ou reexportação, né? Devolução para o exterior, no caso de admissão temporária. Mas não vem ao caso, porque nós estamos quase falando aqui de drawback, ok? Já é uma exportação mesmo, né? Você teve produção aí. Transferências de regime, você pode transferir para outros regimes, por exemplo, né, um despacho aí para aquele armazém, né, de importação, exportação que nós vimos antes aqui, ok? Um despacho para consumo, não é? Eu vou consumir aquele material no mercado nacional e não vou exportá-lo, não é? E o retorno ao mercado interno, não é? Eu posso mandar para o mercado interno, então eu vou também sair do regime, do RECOF, né, do drawback aqui, especializado, vamos dizer assim. Ok? Muito bom. E aí vamos começar a falar de exportação, mas aí já é assunto para a nossa próxima aula então, tá bom? Tá bem? Até aqui, eu agradeço, até mais.